Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele chama vidas graciosamente para desfrutar dos benefícios que ele tem para dar. É um chamado gracioso, porque é o chamado para pessoas que não têm nada a oferecer. Nesse chamado que o Senhor Jesus faz para que elas desfrutem das bênçãos que Ele mesmo tem para dar, nós vamos também receber a bênção de poder ser um instrumento nas mãos dele. Isso é uma bênção, até porque o próprio Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Normalmente a gente pensa ao contrário, a gente sempre pensa que receber é que é o lucro, né? Jesus disse assim, dá é que é de fato uma benção. Bom, claro, porque inclusive quem dá tem. Se não tivesse, não teria o que dar. E o Senhor Jesus, que havia separado alguns homens, dentre tantos, havia tanta gente naquela época, e ele escolheu especificamente alguns. E essa escolha mostra que o Senhor Jesus, ele, por livre vontade, pôde decidir quem ele quis. Veja que ninguém o instigou a isso. Olha, a fulano é melhor do que esse crânio. Olha, Pedro, Pedro daria um bom líder. Você está vendo Bartolomeu? Eu creio que ele vai ser dedicado até o fim. Não houve uma insinuação, ou Jesus não foi conduzido por eles mesmos, pelos próprios personagens. Muito pelo contrário, pegou personagens que não esperavam, com certeza, serem chamados para serem discípulos do grande rabino, o Senhor Jesus. E no capítulo 10 de Mateus, chega um momento em que o Senhor Jesus, depois de algum tempo, já de anos, instruindo-os para que eles pudessem dar sequência, continuidade nesta obra da pregação da palavra, diz Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 8, o seguinte: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. O Senhor Jesus agora envia, eles precisam colocar em prática. Tem uma lição interessante relacionada ao discipulado, relacionada à preparação de pessoas. Talvez a gente possa até dizer em relação a todas as áreas. Jesus, antes de partir, antes de eles seguirem sozinhos, experimenta eles. Né? Então, a experiência testemunhada seria como uma prova, né? Ver como eles estão fazendo, colocar eles para praticarem na presença do Mestre aquilo que eles aprenderam, para que depois pudessem seguir fazendo bem feito aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. E a primeira coisa que devemos observar é que esses homens que são listados aqui, o Simão, chamado também de Pedro, André e assim por diante, eram pessoas comuns. É fundamental sempre observar isso. Pessoas comuns, alguns com umas qualidades aqui, outros ali, mas todos eles com seus problemas, seus defeitos. Chegou a acontecer discussão entre eles para ver quem era o maior, mostrando que eles não tinham, de fato, aquele coração de homens de Deus, vamos dizer assim, espirituais, ou seja,
a ideia de que eram pessoas que estavam muito bem focadas. Não, eles eram pessoas muito comuns. Eram tão comuns que com certeza isso chamou a atenção dos outros. Jesus pegou qualquer um, assim, e pessoas muito aparentemente aleatórias, pessoas de várias áreas, pessoas diferentes, perfis diferentes, e criou um grupo coeso, um grupo só. Um grupo que seguiria uma única direção, inclusive. E a gente vê que isso funcionou. Como é que a gente sabe que funcionou? Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja, que ali recebe uma direção dos apóstolos o tempo inteiro, inclusive pelo testemunho que eles dão de tudo que aprenderam. E esses apóstolos, que são liderados porque Jesus ordenou que fosse pelo apóstolo Pedro, para que houvesse uma direção, uma cabeça dentre eles mesmos, eles seguem bem a igreja em Atos 2:42, uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está dando um bom testemunho, uma igreja que está indo bem. E quem conduziu esses homens? Claro, esses homens estavam conduzindo por meio do operar do Espírito Santo, que estava agindo, aplicando a palavra ao coração do povo. Mas isso é fundamental. Jesus pegou pessoas comuns e deu a elas a autoridade. Então, observe que de onde vem, de fato, a autoridade para fazerem a obra do Senhor. Vem do Senhor. E isso é fundamental. Se não houver na pessoa que está anunciando a palavra, se a igreja não tiver essa consciência de que ela recebeu essa autoridade, ou seja, ela foi enviada. Porque qual é a ideia do enviado? Que é a ideia do termo apóstolo, né? Ele é um mensageiro. Então a ideia do mensageiro é aquele que está levando da parte de outra pessoa uma mensagem. E ela está autorizada a isso. Veja que é diferente, e completamente diferente daquilo que é tão comum, inclusive no meio cristão, que é a fofoca. As pessoas fofocam umas sobre as outras, inclusive porque não tem coragem de falar isso na frente das pessoas que realmente deveriam, e porque são más mesmo. E querem, portanto, se deleitar na fofoca. Isso não tem nada a ver com o transmitir uma mensagem aleatoriamente. O ser enviado é uma mensagem oficial da parte de alguém. Então, como há uma mensagem oficial da parte de alguém, então eles estão autorizados. Aqui, a autoridade é demonstrada nos sinais que eles vão realizar. Eles deveriam curar, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Então, eles receberam a autoridade para expelir os imundos, espíritos imundos, e para curar doenças e enfermidades. Então, essas manifestações são como uma credencial de que eles foram de fato autorizados àquilo. A gente vê essa ideia melhor em Hebreus, quando Hebreus nos diz que Deus estava cooperando com a pregação da palavra do Senhor, confirmando por meio desses sinais, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, o que eles estavam autorizados a fazer? Pregar o Evangelho do Reino de Deus. Observe que é a primeira coisa que o Senhor Jesus coloca. Ele diz, à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. O que eles deveriam sair é transmitir uma mensagem. Como eu disse, eles não estavam fofocando, eles estavam levando a mensagem oficial. Eles estavam levando uma mensagem que Jesus ordenou. Eles deveriam transmitir essa mensagem. E a autoridade para isso é evidenciada exatamente nas curas, nos sinais, nos milagres. Então, uma coisa que é importante, porque os nossos dias têm em vista o crescimento desenfreado de grupos que supervalorizam, não valorizam, mas supervalorizam tudo aquilo que for de aparência extraordinária, com milagres, curas e assim por diante, é que isso é que é o coração, isso aqui não é. Isso é um acréscimo, isso é um sinal de que a mensagem vem da parte de Deus. Então, isso é importante.
Então, o fundamental é a mensagem, né? Então, eles tinham que transmitir uma mensagem. Mas qual é a demonstração, a prova de que Deus enviou? Eram os sinais. Qual outro paralelo que nós podemos mostrar isso bem claramente? É Moisés. Quando Moisés se encontra com o Senhor na sarça, Deus chama Moisés, Deus diz assim, olha, eu te escolhi para que você vá a Israel e diga que eu vim libertar vocês. E então chegue para Faraó e diga assim, Faraó, Deus está mandando, liberte o meu povo. Moisés, que já não tinha mais nenhuma relação, 40 anos se passaram, nem com o Faraó, nem com Israel. Fica completamente perdido nessa ordenança. E eu? Por que eu? E eles vão acreditar em mim por quê? Do nada chega um homem lá e diz assim, olha, Deus me mandou dizer que vocês vão ser libertos. E chega do nada para Faraó e diz assim, Faraó, Deus está ordenando, liberte o meu povo. Moisés questiona, mas quem é que vai acreditar em mim? Aí Deus dá exatamente a credencial, a evidência de que ele enviou. Qual é a evidência? O sinal. Aí ele diz assim, ó, pega esse teu cajado, joga, se transformará em serpente. A mão, né, que ele colocaria por baixo e se ficaria leprosa, depois voltaria ao normal. E a água do rio que se tornaria em sangue. Então, o que eram esses sinais? Era o propósito? O objetivo era fazer milagres extraordinários para todo mundo ficar encantado? Não, o propósito era libertar o povo. Era levá-los para a presença do Senhor, tirá-los da escravidão. O propósito era esse. Mas para evidenciar que era Deus de verdade, Deus é quem estava mandando, aí os sinais. Então, esses homens eram homens simples, imagina. Pescadores, publicano. Olha, o pescador era um homem que poderia ser até menosprezado pelos fariseus, por exemplo, por não ter o estudo, né, teológico como eles tinham. Mas o publicano, ele era, de fato, menosprezado. Ele era tratado como um traidor da nação. Então, a situação daqueles homens não era uma situação muito boa. Podemos dizer que a fama deles não era boa. E mesmo assim, Jesus não se preocupou. Jesus simplesmente escolheu e decidiu enviar aqueles homens. Observe que Jesus viu que aqueles homens eram homens com pecados, com problemas, com dificuldades. Mesmo assim, ele não desistiu. Esse é um fator também muito importante que Jesus nos ensina. Jesus sabia o que estava fazendo e foi firme até o fim. Jesus conviveu com aqueles homens, conhecia melhor do que qualquer pessoa quem eles eram, de duas formas, tanto pelo convívio, mas como ele, porque ele é Deus, ele sabe quem é, ele sabia quem é. Jesus deixou e viu Pedro negar 3 vezes e não desistiu do propósito. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus não disse assim, está reprovado, não dá para ser pastor, não dá para ser um apóstolo. Você não passou no teste final. Muito pelo contrário. Jesus premiou Pedro com um chamado. Pedro, tu me amas? Sim, sim, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro poderia ter perguntado naquele momento, mas Senhor, acha que eu sou a pessoa mais indicada? Pedro foi o único que negou 3 vezes e ficou na frente da liderança apostólica. Pedro foi o único que negou Jesus 3 vezes e foi o único que recebeu claramente esses chamados, assim, apacente as minhas ovelhas. Então, observe que o Senhor Jesus realmente pegou pessoas cientes de que tinham suas dificuldades pessoais, mas capacitou para fazer a obra e confiou ao Espírito Santo tudo o que eles precisavam. Esse é um fator fundamental. Tanto que Jesus disse assim, esperem. Espere que virá do alto a capacitação. Lá em Atos dos Apóstolos diz, espere que se cumpra a promessa, que o Espírito seja derramado sobre vocês. Logo, ele não confiou a qualificação deles. Hoje nós somos muito conduzidos a isso. Nós supervalorizamos a qualificação humana em detrimento da qualificação divina. E então nós sempre julgamos muito pela aparência.
Então há uma série de falhas que cometemos por causa dessa inversão de ordem. Jesus escolheu qualquer um, qualificou e confiou ao Espírito Santo toda a capacitação que eles precisavam. Nós fazemos o contrário. Então, o Senhor Jesus envia aqueles homens. E eles deveriam fazer o quê? Deveriam fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Eles viram, pregar o Evangelho. Enquanto eles manifestavam que Deus estava com eles, né? Eles de graça, ou seja, eles não deveriam curar por dinheiro, eles não deveriam expelir demônios por dinheiro, eles não deveriam purificar leprosos por dinheiro, não deveriam ressuscitar mortos por dinheiro, eles não deveriam fazer nada disso por dinheiro, deveriam simplesmente ir fazendo. Aí alguns vão dizer, tá vendo, olha, ninguém deveria receber dentro da igreja. Não, não é isso. Não seja precipitado. Jesus diz lá na frente, o trabalhador é digno do seu salário, é digno do seu alimento. Então, onde você chegar, o povo vai sustentar vocês. O povo vai dar o pão, o povo vai... Então, isso a gente vê depois. Então, o Senhor Jesus envia homens simples. Considere isso. Considere que o Senhor, Ele sabe o que faz. E mesmo que você, como eu muitas vezes já disse, mas Senhor, eu sou pessoa qualificada para isso. Desde quando sou a pessoa mais indicada para fazer uma obra? Desde quando, Senhor, sou a pessoa... Olha aí, tanta gente que arroga e tantas qualificações, quer sejam acadêmicas, quer sejam, sei lá, de todo tipo de natureza, as pessoas nesse mundo de vaidades. Então, deixa eles mesmo. Mas Deus escolheu aqueles que Ele quis escolher. E às vezes Ele pega os menorzinhos, os piorzinhos, como a gente, para fazer a obra que Ele quer que seja feita. Ele quem decidiu que fosse Moisés, ou Abraão, ou outro qualquer. O que fazemos diante disso? Bom, Senhor, o que é que temos que fazer? A gente recebe a missão e coloca em prática. E uma vez que a gente sabe que Deus sabe o que está fazendo, nós temos que confiar no chamado. Deus me trouxe para cá, tenho certeza absoluta. O que eu tenho que fazer? Fazer a obra que Ele me mandou fazer aqui. O Senhor é poderoso para me capacitar, me qualificar, para que eu faça a obra, uma vez que, pela palavra e pelo Espírito, é que a obra deve ser feita. Então, confia no Senhor. Então, essa confiança de quem está sendo enviado é fundamental. Pedro, quando Jesus disse assim, apacenta minhas ovelhas, ele não questionou, não, Senhor, o Senhor se enganou no meu chamado. Ele simplesmente fez. E fez bem feito. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, o trabalho foi bem desenvolvido. Então, confiar que Deus sabe o que está fazendo trará, inclusive, paz ao coração de quem foi chamado. Eu sei que Deus me enviou. Eu sei que Deus me mandou fazer a obra aqui. Eu sei que Deus me mandou fazer isso. Então, segue em paz. Por quê? O obstáculo vem de todos os lados. Dificuldades. Satanás vai tentar de todas as formas impedir, como fez com uma igreja nos dias dos apóstolos. Ele vai tentar destruir tudo. Vai usar as pessoas mais variadas que você imaginar. Mas você tem uma convicção. Eu sei que Deus sabia o que estava fazendo, sempre soube. Ele me chamou para fazer isso. Tudo que eu tenho que fazer é fazer o que Ele mandou. E confiar que o Espírito Santo é poderoso para capacitar em todos os sentidos. Inclusive, para que com fidelidade, lembrando a oração de Atos capítulo 4, Senhor, dá-nos coragem para pregar a palavra. Então, capacitar a resistir firme até o fim. Então, siga fazendo a obra, porque o Senhor nos envia. Ele envia a igreja, envia pessoas específicas para ministérios específicos, para que a obra seja feita. E tudo o que nós precisamos é confiar nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Seja glorificado por tudo, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro, o único Senhor de tudo. Ó Deus, que o Senhor nos dê sempre a sabedoria do alto, a capacitação divina para realizar essa obra que o Senhor mesmo ordenou. Ó Deus, abriremos a boca, enche, para que ela seja um instrumento de bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, é a nossa oração. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.